Brasil, novembro de 2004. Li sobre as discussões sobre as apostilas. Eu acho que esse tema não é muito interessante do ponto de vista da fé católica. Pelo que eu sei, existem seminários bancados por vários grupos da igreja e que os movimentos têm seus estatutos. O que eu sei sobre o caminho neocatecumenal é que eles estudam a Bíblia e que as experiências das quais dizem é da vivência do Evangelho. Será que fazer críticas pelo que se leu não está errado? Porque eu, tendo estudado história, jamais faria parte do catolicismo sem ter vivido a fé católica. Ou seja, o amor. A pergunta é, por que criticar a nossa igreja sem as provas que há algo de errado? Eu digo fatos, não apenas escritos. Será que viver o amor não é mais relevante que se prender a alguns detalhes de conflito? Que o amor e a paz de Deus, Jesus, estejam convosco. Muito prezado, salve Maria. Você me escreve, objetando as minhas críticas ao neocatecumenato, que os membros desse movimento vivem o amor e você confunde amor com fé. A sua dúvida e sua objeção provém do fato de que você tem uma falsa noção de fé, que é precisamente a fé como a entende e ensina o neocatecumenato. A verdadeira fé consiste numa adesão da inteligência às verdades reveladas por Deus e ensinadas pela Igreja. A fé é uma virtude intelectual. A Igreja ensina que sem a fé é impossível ter caridade, isto é, amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo por amor de Deus. Sem fé não há caridade, porque só se pode amar aquilo que se conhece. A fé é como os pilares de uma casa, enquanto a caridade, aquilo que você vagamente chama de amor, seria o telhado. A finalidade dos pilares é a de sustentar o telhado. A finalidade da fé é a caridade, isto é, o amor de Deus. E o amor de Deus não é um sentimento, mas é querer o bem, que é o próprio Deus. E querer é um ato da vontade e não da sensibilidade. O amor de Deus e do próximo não é um sentimento, repito, mas um ato de vontade. Se não se tem fé, não pode haver caridade, como sem os pilares, o telhado cai. Daí ser a fé o que há de mais fundamental. E se a fé consiste em crer em verdades reveladas por Deus e sendo as verdades expressas por palavras, é de importância fundamental analisar as doutrinas ensinadas por um movimento ou por um autor. A religião católica é a religião do Verbo de Deus encarnado, da Palavra de Deus encarnada em Cristo Jesus. Toda a nossa religião se fundamenta em palavras que encerram verdades. Assim, por exemplo, os sacramentos exigem palavras. Há fórmulas para o batismo, para a consagração da hóstia, para a absolvição dos pecados, para o matrimônio e etc. A fé é a condição necessária para se ter caridade, o amor. Por isso, todos os que caem em heresia ou em grave erro contra a fé, automaticamente perdem a caridade. O herege não vive o amor, para usar a sua expressão, a fim de fazer entender melhor por você, ainda que pronuncie sempre essa palavra tão desvirtuada e torcida em nossos dias. Creio que lhe deixei claro já como são importantes as palavras, como é importante analisar os textos de alguém para saber o que ele pensa, para conhecer a sua doutrina. E como exemplo de exame de textos, tomarei o seu. Você me escreve, porque eu tenho estudado história, jamais faria parte do catolicismo sem ter vivido a fé católica. Ou seja, o amor? À luz do que expus acima, você mesmo poderá constatar seu equívoco em identificar fé e amor. A fé é uma virtude intelectual, pela adesão obsequiosa da inteligência às verdades que Deus nos revelou. A caridade é uma virtude volitiva, da vontade, pois consiste num desejo de querer, acima de tudo, Deus, bem absoluto, e de querer para o próximo que alcance a salvação, o bem absoluto, e que para isso ele realize a sua vocação pela prática de todas as virtudes, tornando-se semelhante a Deus. Neocatecumenato e segredo. O neocatecumenato se apresenta como um movimento católico, mas oculta os seus ensinamentos e doutrinas. Nas suas famosas e bem discretas, para não dizer secretas, apostilas, Kiko Arguello e Carmen, os dirigentes do neocatecumenato defendem doutrinas heréticas e, por isso mesmo, afirmam que convém mantê-las em sigilo. Além disso, o texto é de muito baixo nível intelectual e doutrinário, grosseiro,
E nele se recomenda explicitamente aos que assistem às primeiras reuniões do neocatecumenato que não contem tudo o que ouviram. Veja as provas do que afirmo. Kiko previne aos catequistas do neocatecumenato: não é para falarem às pessoas tudo o que lhes direi. Francisco Arguello, Kiko, apostila as orientações às equipes de catequistas para a fase de conversão. Anotações tiradas das gravações dos encontros realizados por Kiko e Carmen para orientarem as equipes de catequistas de Madrid em fevereiro de 72. Jundiaí, São Paulo, janeiro de 87, nono dia, catequese sobre o sacramento da penitência, página 124. E para destacar que não estamos respingando frases isoladas de um contexto, confirmemos essa recomendação de fazer segredo sobre as catequeses e as doutrinas do neocatecumenato com outra frase de Kiko: não digam nada às pessoas de todas essas coisas. Simplesmente valorizem o valor comunitário do pecado, sua índole social, o poder da igreja e etc. Kiko, Apostilas, Cite Nono Dia, página 137. Numa outra apostila, mais recente, de 1995, aparece um texto de Kiko no qual se fizeram cortes evidentes, indicativos de censura e segredo. Kiko e Carmen e Mário, Convivência de Catequistas, 1995. Transcrição de catequese orais sem corrigir. Sem corrigir, mas com cesuras e censuras. No neocatecumenato recomenda-se, pois, que não se diga tudo a todos. Há que manter certas coisas em segredos. Por quê? Porque são doutrinas heterodoxas, que pretendem instilar, pouco a pouco, entre os católicos. Por exemplo, uma nova noção de fé, uma noção modernista de fé. O conceito de fé do neocatecumenato: fé, experiência e sentimento. O neocatecumenato tem uma noção modernista de fé. Para o modernismo, a fé não era uma adesão da inteligência a verdades reveladas por Deus e ensinadas pela Igreja. Para o modernismo, a fé era um sentimento interior, uma experiência íntima e pessoal com Cristo. Essas noções errôneas de fé foram severamente condenadas por São Pio X na encíclica Pascendi, o primeiro movimento de qualquer fenômeno vital, qual, como já o dissemos, é a religião. Há que derivá-lo de alguma indigência ou impulso, e as origens, se temos que falar mais precisamente da vida, há que colocá-las em certo movimento do coração que se chama sentimento, pelo que, como o objetivo da religião é Deus, é preciso absolutamente concluir que a fé, princípio e fundamento de toda religião, deve se colocar em certo sentimento íntimo que nasce da indigência do divino. São Pio X, Pascendi, Denzinger, número 2074. Portanto, a fé, segundo os modernistas, é um sentimento religioso. Kiko e Carmen repetem essa noção. Na Pascendi, São Pio X condena a doutrina de que a fé nasce de uma experiência íntima do homem. Há que reconhecer no sentimento religioso certa intuição do coração pelo qual, se o homem, sem nenhum intermédio, alcança a realidade de Deus e adquire tão grande persuasão da existência de Deus e de sua ação, tanto dentro como fora do homem, que supera muito toda a persuasão que possa vir da ciência. Os modernistas põem, pois, uma verdadeira experiência, e esta superior a qualquer experiência racional. E se alguns, como os racionalistas, a negam, afirmam os modernistas, que não querem colocar-se nas condições morais que se requerem para que haja aquela experiência. Ora, essa experiência, quando uma pessoa a tem, é a que própria e verdadeiramente o faz crente. Como estamos longe dos ensinamentos católicos. São Pio X, Pascendi, Denzinger, 2981. Quão longe estão os ensinamentos de Kiko e Carmen, as doutrinas do neocatecumenato, da doutrina católica. Kiko repete a doutrina modernista de fé. Em primeiro lugar, para Kiko, o cristianismo não seria um conjunto de verdades reveladas por Deus, nas quais se é obrigado a crer. O cristianismo seria uma experiência religiosa, e não um credo de doutrinas cuja crença é obrigatória, sob pena de pecado contra a fé, pecado que exclui ipso fato da igreja. Veja o que escreveu e ensina Kiko, o que ensina o neocatecumenato. Dizíamos que a fé não consiste numa série de ideias ou no fato de aderir à verdade, ou em acreditar que existe um Deus que criou tudo, mas que a fé
é um encontro pessoal com Deus, com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o autor da fé nos homens e é aquele que nos leva ao Pai. A plenitude da fé se dá em Jesus Cristo. Kiko, apostila citada, página 80. Está aí escarrapachada a heresia modernista. A fé não consiste em aderir a verdades, nem sequer em acreditar em um Deus criador. Essa frase de Kiko contém a afirmação explícita de que não é preciso sequer acreditar no primeiro artigo do credo. Kiko é um herege modernista. O neocatecumenato é uma seita modernista. Kiko confirma essa conceituação modernista de fé pouco adiante na mesma página de sua apostila secreta. E quisermos apresentar através da história da salvação, concretamente com Abraão, com um hebreu saído do Egito. E com São Paulo, como a manifestação de Deus para estas pessoas não foi de jeito nenhum acreditar em certas verdades, mas foi sentir a ação de Deus na sua vida concreta. Para eles, a fé foi um encontro real que os conduziu a uma mudança de existência. Kiko, apostila citada sexto dia, Quem sou eu? Página 80. Carmen ensina a mesma doutrina herética de fé. Fé é um conhecimento experiencial. Carmen, apostila citada, primeira parte da catequese sobre a Eucaristia, página 226. E ainda, da fé, fizemos conceitos e raciocínios. Demos definições da fé, que são tudo, menos a fé da Escritura. Fé, na Escritura, é uma garantia e uma experiência profunda. É um conhecimento histórico experiencial. É um acontecimento experiencial. Carmen, apostila citada, página 226. Nessa mesma passagem, Carmen afirma que fé é um conhecimento pleno. Carmen, apostila citada, página 226. O que aproxima a noção de fé de Carmen daquele da gnose. Nesses textos de Kiko e de Carmen está clara a noção de fé como um sentimento e como experiência, como encontro, e não como adesão da inteligência a um conjunto de verdades reveladas por Deus e ensinadas pela Igreja, nas quais se é obrigado a crer. Para Kiko, como para qualquer protestante, ter fé é ter tido uma experiência com Jesus, é sentir Jesus, e de tal modo que a pessoa mude de vida. Essa noção herética e modernista de fé conduz a um total subjetivismo, pois cada um pode dizer que sentiu o que quiser, e baseado nisso, pode acreditar no que bem desejar, até que Kiko é um novo Moisés. Daí Kiko concluir, nós não somos homens de doutrina. Kiko, apostila citada, página 79. Kiko e Carmen vão repetir, ad nauseam, que a fé resulta de uma experiência com Deus, que produz uma revelação interior e pessoal, exatamente como ensinava a doutrina herética modernista. Qualquer pessoa que tenha experiência de fé teve um encontro com a revelação de Deus. Carmen, apostila cite, página 72. É a própria definição de revelação dos modernistas condenada por São Pio X. Exatamente por não considerarem a fé como um conjunto de verdades, Kiko e Carmen afirmaram em sua apostila: não falaremos de Deus dizendo Deus é onisciente, onipotente, teorizando e falando de verdades em forma racional, porque cada um daqueles que os escutam podem saber muito neste sentido e não se sentir salvo de jeito nenhum. Kiko, apostila cite, página 70. Texto curioso que faz pensar que para Kiko, ter fé consiste em sentir-se salvo, o que é pura heresia protestante. Para Kiko, esse pseudo-Moisés do neocatecumenato, o cristianismo não é, de jeito nenhum, uma doutrina que se pode aprender com catecismos e teologias. O cristianismo é uma boa notícia, um acontecimento histórico, o que o distingue de todas as filosofias e religiões. Kiko, apostila cite, página 98. Se o cristianismo não se aprende com catecismos, o que ensina Kiko em suas catequeses? E por que ele chama os iniciados, em sua pregação, de catequistas? Ora, catequista é aquele que faz catequese, que ensina um catecismo, que ensina uma doutrina. Continua no próximo episódio.